também. Lembra? Falou, pô, o Brasil essa loucura toda. Enfim, final das contas, 3 meses depois, o Casares não foi para lugar nenhum. E o Casares irá jogar no Corinthians, Oswaldo Pascoal? Lembrando que o Casares ainda tem que responder lá uma situação de ter aglomerado pessoas durante a pandemia na sua casa e foi levado depois à delegacia para conversar lá com o delegado lá da cidade, onde que tem a casa dele em Belo Horizonte, né? É um problema que ele tem que resolver. Nesse caso do Corinthians, a informação que a gente tem é de que o Corinthians já conversou com o Atlético Mineiro, mas principalmente já alinhavou o contrato com o Casares e com o empresário do jogador. Como ele tem uma situação muito semelhante à do Otero, o contrato do Otero, como o dele também termina no final do ano, o Corinthians está negociando com o Atlético Mineiro, como há o término do contrato no fim do ano, de que o Atlético ainda fique com uma parte de um futuro acerto ou de uma negociação, se houver essa negociação contra o dele saindo do Corinthians para uma outra equipe. Então, esse é o acerto que o Corinthians está finalizando com o Atlético Mineiro, com a porcentagem de cada um no negócio, como é que vai ficar, mais ou menos como foi aquele processo do Casares, do Otero, que levou 3 semanas, 4 semanas para concluir, porque a negociação, o Atlético queria uma coisa, o jogador queria outra, o Corinthians pensava de outra forma, então o Corinthians com o jogador parece que já alinhavou toda a situação e agora está acertando esses pontos com o Atlético Mineiro, porque o vínculo dele vai até o fim do ano. Na minha visão, pelo que conversei com algumas pessoas, a probabilidade dele jogar no Corinthians é muito grande, eu diria 90%, porque os 10% ficam agora para essa negociação final, para esse momento final do Casares jogar no time do Corinthians. Você vai dizer o seguinte, mas ele joga no Corinthians? Não, ele joga, porque ele sabe jogar bola. Agora, eu preciso ver qual é o pacote que vai ser colocado nesse problema todo. Tem o pacote, né? Se em Belo Horizonte deu problema, imagine em São Paulo o que pode acontecer. Então, precisa analisar todo esse processo, de que forma o Corinthians conversou com ele, com os diretores da área de futebol, com o Wilson, que é o gerente de futebol, que foi jogador de futebol, conversando com ele, mostrando para ele o que é o Corinthians, o que deve ser feito e tal. Eu acho que ele tem condições de jogar esportivamente, ele é bom jogador. Agora, o pacote todo é que o Corinthians tem que analisar. E me parece que na análise foi positiva, já que o Corinthians acertou a negociação com ele, agora está definindo a situação dele com o Atlético Mineiro. Agora, bola para jogar ele tem. Agora, o tamanho do problema, aí o Corinthians vai ter que resolver, Benja. Uma pessoa lá do Corinthians falou para mim que não estava fácil, porque falou que não estava fácil acertar com a diretoria do Atlético aí. Uhum. Mas se o jogador não vai jogar, não está jogando, não sei até onde o Atlético vai querer dificultar, para que ter um jogador lá pagando e não vai jogar? Então eu acho que ele vai jogar no Corinthians, sim. O Atlético está tentando diminuir o prejuízo, né, Benja? O Atlético, salvo engano, ele gastou 3 milhões de euros na contratação do Casares e ele perdeu uma grande chance de negociar o jogador aí no começo desse ano. Então, a proposta aí para levar o Casares embora, o Atlético acabou dificultando um pouco, não quis vender. Aí pintou uma proposta agora no meio do ano, só que aí, quando o Atlético quis vender o jogador, o próprio atleta não quis ir, porque o salário não condizia com o que ele queria. Então, uma situação, bem, que o Corinthians está tentando costurar, sim. Acho que vai dar pouco. O Corinthians já costurou o acordo com o Casares, entre atleta e clube já está tudo certo. Mano, você já volta, mano. O mano travou aí, o mano caiu. Ok. Ô, Facicani, o Casares cairá bem no time do Corinthians? Como jogador de futebol, como cara dentro do campo, sim. Ele é muito bom jogador. Facicani volta daqui a pouco. Ele é um... Facicani, você volta daqui a pouco. Agora estou muito ruim. Peço desculpas a todos. Agora estou muito ruim. Facicani volta daqui a pouco. Peço desculpas, senhor. Ô, Flavinho, Casares. Cairá bem no Corinthians? Tem lugar pro Casares? Eu acho que tem, sim. Eu acho que tem. Eu não vejo grande problema nessa história do Flavinho já volta. O Flavinho já volta. Flavinho, você já volta. Volta pra mim aqui. Quem vai responder, então, do Casares sou eu. Eu vou responder. Eu tô aqui, Benja. Olha,
O Casares. Eu também tô aqui. O Casares com. Nem posso falar. Ah, vocês estão aí? Então tá bom. Então fala, Sormani. Ô, Bede, eu acho que eu já falei aqui sobre o Casares na época em que havia a possibilidade dele se transferir para o Santos, né? Eu não contrataria. O jogador com esse perfil, fora de campo, é problema. É jogador que desagrega, um grupo unido, está lutando por um ideal, tentando sair de uma situação difícil. Todos têm que estar irmanados, mãos dadas, focado num objetivo. Ele se distrai com qualquer coisa, especialmente com bobagens, extra-campo. E eu acho que esse tipo de jogador, sinceramente, eu não contrataria. Ele é bom jogador? Ele é. Ele é bom jogador. Eu acho que ele é bom jogador. Mas eu acho que no final das contas, você vai ter muito mais problemas do que soluções desses para o que você for encontrar durante a temporada no Campeonato Brasileiro. Eu não contrataria. Porque já está provado que esse tipo de jogador só te dá dor de cabeça. O Cueva é bom jogador? Bom jogador. Mas ele te dá muito problema. Ele te dá muita dor de cabeça. Ele não te entrega aquilo que você quer. Se você for fazer um contrato de produtividade com um jogador desse, aí é que ele vai se encostar mesmo. Aí é que ele vai ficar, não me pagam mesmo? Não, dane-se. Isso daqui que eu estou recebendo serve para pagar minhas contas e até logo. Eu não contrataria. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Abre a jaula aí, Murilo. Tá todo mundo de volta? Estão todos aí? A jaula está aberta? Estão todos aí agora. Então, eu vou dizer um negócio. O Facincani estava falando, caiu, o Mano falou, caiu. Eu vou dizer um negócio pra você, Fábio Sormani. Olhando o time do Corinthians, olhando o mercado, eu vou dizer um negócio pra você, cara. Eu traria. Eu só pediria pra ele, Casares, segura só a onda um pouquinho aí. Um pouco, Casares. Segura a onda um pouco. Porque a torcida do Corinthians a gente sabe como é que é. Então, se você estiver ganhando 5, 6 partidas, fazendo gol e o diabo, ninguém vai falar nada. Se você vai perder gol, se o time estiver perdendo, sobra pra Deus e o mundo. E para aqueles que estão em evidência, sobra mais. Agora, qualidade, ele tem. Não, e olha, gente, com todo o respeito do mundo, mas o Otero chegou nesse time do Corinthians, é titular absoluto e mais. Não tem hoje, nesse time do Corinthians, do meio para frente, é ele e o Jô. É o cara que pega a bola e chuta, é o cara que bate escanteio, é o cara que cobra a falta. Para quem viu os últimos jogos do Corinthians, eu sei que o Flavinho vai vir com os números dele, mas perdeu, empatou, é verdade. Mas se você olhar individualmente, é um alento, cara. É um alento. E o Casares sabe jogar bola. O problema é que ele tem que segurar a onda fora. E a gente já viu que não é uma pandemia que vai segurar o Casares, né? Fala, Facincani, que você tinha caído. Não, agora sim, desculpa mais uma vez. Em relação ao Casares, ele é muita bola e ele é uma peça que falta pro time do Corinthians. Ele faz beirada de campo, pode jogar como ponta, pode jogar como meia, é um atacante habilidoso, chuta bem em gol, e o Corinthians não tem essa característica. Não tem um atleta do nível do Casares. Eu não vou encerrar a carreira do Casares precocemente com 28 anos, a gente não viu ele atuar por outro clube do Brasil. Ele teve muitos altos e baixos no Atlético Mineiro, principalmente pelo extracampo. Dentro de campo sempre jogou muita bola. Então, é mais uma oportunidade que a gente espera que ele possa ter e coloque a cabeça no lugar. Porque na comparação com o Cueva, eu acho ele muito mais jogador, mas não dá largado. O Cueva para mim era super valorizado. O Cueva veio por um jogo que o São Paulo contratou lá, São Paulo e Toluca na Libertadores, que não entendi até hoje de onde que veio a contratação. Meio comum, o Casares é muito mais habilidoso, é muito mais decisivo em relação a ele, mais artilheiro. Então, eu acho que não é possível que mesmo ele com 28 anos, já com uma maturidade, se a gente for colocar em tempo de vida bem complexa, que ele não coloque um pouquinho de juízo só
de jogar num time do tamanho do Corinthians, como jogava no Atlético, e tentar entender que, poxa, ele pode ter uma carreira muito duradoura no Brasil e ser ídolo de um clube do tamanho do Corinthians. E que para ele seria algo histórico na vida. Então acho que é sentar e conversar com, sei lá, com o Andrés, com o Diego Coelho, com as lideranças de Corinthians, alguém dar um norte na cabeça desse garoto, desse cara, né, 28 anos, e fazer com que ele jogue bola, porque de fato ele é muito bom jogador. Se estivesse na diretoria de futebol de qualquer equipe, eu tentaria contratá-lo, porque eu acho que em recuperação esse cara é excelente. Quem que estava falando que caiu? Era o Flavinho? Eu também. Fala, Flavinho. Ah, então era o Mano primeiro, depois fala o Flavinho. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.